Capítulo 9 do matrimônio. Os fariseus vieram perguntar-lhe para pô-lo à prova: é permitido a um homem rejeitar sua mulher por um motivo qualquer? Respondeu-lhes Jesus: não lestes que o Criador, no começo, fez o homem e a mulher e disse: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne? Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Disseram-lhe eles: por que então Moisés ordenou dar um documento de divórcio à mulher, ao rejeitá-la? Jesus respondeu-lhes: é por causa da dureza de vosso coração que Moisés havia tolerado o repúdio das mulheres, mas no começo não foi assim. Ora, eu vos declaro que todo aquele que rejeita sua mulher, exceto no caso de matrimônio falso, e desposa uma outra, comete adultério. E aquele que desposa uma mulher rejeitada, comete também adultério. São Mateus, capítulo 19, versículo do 3 ao 9. Vós todos considerai o matrimônio com respeito e conservai o leito conjugal imaculado, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Parágrafo 1º. Natureza do sacramento do matrimônio. 831. Que é o sacramento do matrimônio? O matrimônio é um sacramento instituído por nosso Senhor Jesus Cristo, que estabelece uma união santa e indissolúvel entre o homem e a mulher, e lhes dá a graça de se amarem um ao outro santamente e de educarem cristamente seus filhos. 832. Por quem foi instituído o matrimônio? O matrimônio foi instituído pelo próprio Deus, no paraíso terrestre, e no Novo Testamento foi elevado à dignidade de sacramento por Jesus Cristo. 833. O sacramento do matrimônio tem alguma significação especial? O sacramento do matrimônio significa a união indissolúvel de Jesus Cristo com a Santa Igreja, sua esposa e nossa Mãe amantíssima. 834. Por que se diz que o vínculo do matrimônio é indissolúvel? Diz-se que o vínculo do matrimônio é indissolúvel, isto é, que não se pode quebrar senão pela morte de um dos cônjuges, porque assim estabeleceu Deus desde o princípio, e assim o proclamou solenemente Jesus Cristo, nosso Senhor. 835. No matrimônio cristão, poder-se-ia separar o contrato do sacramento? Não. No matrimônio entre cristãos, o contrato não se pode separar do sacramento, porque para eles o matrimônio não é outra coisa senão o mesmo contrato natural, elevado por Jesus Cristo à dignidade de sacramento. 836. Entre os cristãos, portanto, não pode haver verdadeiro matrimônio que não seja sacramento? Entre os cristãos não pode haver verdadeiro matrimônio que não seja sacramento. 837. Quais são os efeitos do sacramento do matrimônio? O sacramento do matrimônio dá um aumento da graça santificante e confere a graça especial para se cumprirem fielmente todos os deveres matrimoniais. Parágrafo 2º. Ministros, cerimônias e disposições para o matrimônio. 838.
Quem são os ministros do sacramento do matrimônio? Os ministros deste sacramento são os mesmos esposos que, reciprocamente, conferem e recebem o sacramento. 839. De que maneira se administra este sacramento? Este sacramento, conservando a natureza de contrato, é administrado pelos mesmos contraentes, declarando na presença do próprio pároco ou de outro sacerdote devidamente autorizado e de duas testemunhas que se unem em matrimônio. 840. Para que serve, então, a bênção que o pároco dá aos esposos? A bênção que o pároco dá aos esposos não é necessária para constituir o sacramento, mas é dada para sancionar em nome da Igreja a sua união e para atrair sempre mais sobre eles as bênçãos de Deus. 841. Que intenção deve ter quem contrai matrimônio? Quem contrai matrimônio deve ter intenção, primeiro, de fazer a vontade de Deus, que o chama a tal estado. Segundo, de procurar nele a salvação da própria alma. Terceiro, de educar cristamente os filhos, se Deus lhes der. 842. De que maneira os esposos devem se preparar para receber com fruto o sacramento do matrimônio? Os esposos, para receber com fruto o sacramento do matrimônio, devem, primeiro, encomendar-se de todo o coração a Deus, para conhecer a sua vontade e para alcançar dele as graças que são necessárias em tal estado. Segundo, consultar os próprios pais antes de chegar ao noivado, como exigem a obediência e o respeito que lhes são devidos. Terceiro, preparar-se com uma boa confissão, até mesmo geral, se for necessário, de toda a vida. Quarto, evitar toda a familiaridade perigosa de trato e de palavras, ao conversarem mutuamente antes de receberem este sacramento. 843. Quais são as principais obrigações das pessoas que se unem em matrimônio? As pessoas que se unem em matrimônio devem, primeiro, guardar inviolada a fidelidade conjugal e proceder sempre cristamente em tudo. Segundo, amar-se mutuamente, suportando-se um ao outro com paciência e viver em paz e concórdia. Terceiro, se tem filhos, cuidar seriamente em prover-lhes de acordo com suas necessidades, dar-lhes educação cristã e deixar-lhes a liberdade de escolha para o estado de vida para o qual Deus os chamar. Parágrafo 3º. Condições e impedimentos do matrimônio. 844. Que é necessário para contrair validamente o matrimônio cristão? Para contrair validamente o matrimônio cristão, é necessário estar livre de qualquer impedimento matrimonial, dirimente, e livremente dar o próprio consentimento ao contrato do matrimônio na presença do próprio pároco ou de um sacerdote devidamente autorizado e de duas testemunhas. 845. Que é necessário para contrair licitamente o matrimônio cristão? Para contrair licitamente o matrimônio cristão, é necessário estar livre dos impedimentos matrimoniais impedientes, estar instruído nas verdades principais da religião e estar em estado de graça. Caso contrário, cometer-se-ia um sacrilégio. 846. Que são os impedimentos matrimoniais? Os impedimentos matrimoniais são certas circunstâncias que tornam o matrimônio inválido ou ilícito.
No primeiro caso, chamam-se impedimentos dirimentes, no segundo, impedimentos impedientes. 847. Dai-me alguns exemplos de impedimentos dirimentes. Impedimentos dirimentes são, por exemplo, a consanguinidade até ao 4º grau, o parentesco espiritual, o voto solene de castidade, a diversidade de culto entre batizados e não batizados, etc. 848. Dai-me algum exemplo de impedimento impediente. Impedimento impediente é, por exemplo, o voto simples de castidade, etc. 849. Os fiéis são obrigados a manifestar a autoridade eclesiástica, os impedimentos matrimoniais que conhecem? Os fiéis são obrigados a manifestar a autoridade eclesiástica, os impedimentos matrimoniais que conhecem, e é por isso que os párocos fazem as publicações.